O Ministério da Cultura apresenta Redelendo, o videocast de indicações literárias da Redelê. Episódio de hoje, Chupim, de Itamar Vieira Júnior, com pinturas de Manuela Navas, publicado pela Baião em 2024. Bom dia, boa tarde, boa noite para todas as pessoas que estão ouvindo a gente. Esse é o videocast de indicações literárias Redelendo, o melhor amigo da sua próxima mediação de leitura. Aqui a gente usa o repertório dos nossos clubes de leitura que acontecem lá na Redelê para apresentar obras literárias para todas as infâncias, sempre com o olhar de leitores apaixonados, leitoras apaixonadas, que sou eu e a Nina. Tudo bem, Nina? Mais um, bora lá? Bora falar de livro, que se tem uma coisa que a gente gosta nessa vida é falar de livros, né, Paty? Vamos lá, eu sou Patrícia Auerbarra, autora, ilustradora, idealizadora da Redelê, e estou aqui com a Nina Brondi, que é coordenadora pedagógica da Redelê, facilitadora dos nossos clubes de leitura, aliás, dos clubes de leitura mais disputados. Eu sempre gosto de frisar, porque tem concorrência, tem fila de espera para entrar nesses clubes. Criadora do Mar de Histórias e autora. E hoje a gente vai conversar sobre Chupim, essa obra incrível do Itamar Vieira Júnior, com pinturas maravilhosas, deslumbrantes, da artista Manuela Navas. São dois gigantes e a gente pode fizeram clubes muito diferentes, né, Nina? A gente fez dois. Quer contar um pouco da situação aí? Quero contar. Para quem não conhece Chupim, Chupim é um livro que narra a história de Julim. E, já prestem atenção a essa Julim. Então, ele narra a história de Julim, que é uma criança que, junto a outras crianças, precisa espantar os pássaros chupim da plantação de arroz em que seus pais trabalham. Então, essa é a história de Chupim, com essa beleza que são as pinturas, né, da Manuela Navas, que esteve conosco na Redelê para conversar, e nós tivemos a oportunidade de dois clubes diferentes, de vivenciar dois clubes diferentes. Então, com dois grupos diferentes, né? Dois grupos diferentes, na verdade, E então fizemos a leitura de Chupim nos clubes de leitura de livros ilustrados, e foi lido duas vezes, então com o grupo de segunda e com o grupo de terça, e depois ainda tivemos a oportunidade da leitura de Chupim dentro do clube de leitura de narrativas negras com o Esdras. Então, muitas coisas foram conversadas. Que é conduzido pelo Esdras Soares, né? Então, acho que acho que é super interessante isso, né? Porque a gente discute uma mesma obra em grupos diferentes, as camadas que aparecem são muito diferentes. E a forma e o clima que o livro acaba gerando naquele grupo são muito diferentes, né? Acho que o seu clube, por natureza, ele tem uma energia, uma vibração que é contagiante, né? Que é pulsante, né? O clube do Esdras, ele já tem uma outra o livro trouxe um pouco de silêncio, as pessoas, até a fala das pessoas era uma fala que vinha mais calma, que vinha mais reflexiva. Então, acho que a gente pode pensar nas duas possibilidades, né? Uma que vem com a euforia das crianças brincando na plantação. Acho que tem até imagem, né? Acho que é tão bonito. Bom, a imagem da capa já mostra isso, né? Essa euforia das crianças correndo, brincando, espantando o tal do chupim. Eu não sei se todo mundo sabe, mas chupim é um pássaro que não faz o seu próprio ninho, ele se apropria do ninho de alguém, ele pega um ninho que alguém deixou lá e se apropria e não faz. Por isso que a gente tem essa coisa, né, de fazer brincadeira com as pessoas, que a pessoa está chupinhando, é porque está pegando alguma coisa, se aproveitando, sei lá, de alguma coisa que foi feita por... Enfim. É como se o chupim fosse matreiro e preguiçoso. E uma das buscas que eu fiz para a gente conversar foi essa ideia dele ser matreiro, preguiçoso. E acho que foi interessante, né? Nessas leituras, considerando no clube de leitura de livro ilustrado, a imagem e as referências que a palavra chupim trouxe para os nossos participantes. Então, o quanto muitos participantes diziam: nossa, quando eu era criança eu ouvia muito esse termo vindo do meu pai, de porque não sei quem está chupinzando, porque é chupim. Então, da gente fazer, né, essa leitura
dessa obra a partir de memórias e também poder resgatar nos clubes de leitura de narrativas negras esse olhar da profundidade crítica dessa obra e o quanto, né, pensando em uma literatura para todas as infâncias, o quanto um tema tão sensível ele pode vir com uma leveza e trazendo muitas questões para serem discutidas. Né? Acho que isso é super importante, Nina, e acho que você resumiu bem ali, né? Que um grupo se prendeu mais na coisa do chupim e ficou ali partiu dali para construir a reflexão sobre a obra, e o outro grupo do Clube de Narrativas Negras, eles se prenderam muito na coisa de ser adulto, ser criança, e como as crianças vivem isso, como os adultos vivem isso, né? São famílias que são quase nômades, porque elas ficam ali durante uma temporada, e aí, quando acaba a colheita, elas vão embora para outra plantação e tal. E aí algumas pessoas se fixam muito nessa questão, né? Na questão da infância, e que infância é essa, né? Como é como é que se dá essa rotina dessas famílias e tudo isso, e outras pessoas enfim, fazendo paralelo com a sua realidade, né? Então, ou imerso dentro do livro, ou trazendo essa comparação, né? É lindo isso, né? Tem duas coisas ainda que eu queria trazer. Na verdade, vou trazer uma coisa primeiro, que são essas pinturas da Manuela Navas, né? E acho muito interessante a escolha da editora de registrar na capa com pinturas de Manuela Navas, né? Porque são pinturas mesmo, são obras de arte, cada página é uma obra de arte por si só, que compõe uma obra de arte maior, que é o livro, que mistura, que combina as imagens com o texto, né? E aí eu queria chamar a atenção, né? Tem autores, e eu sempre me lembro do Odilon falando disso, Odilon Moraes, que é autor, ilustrador e um super pensador da literatura infantil, infanto-juvenil, e ele diz que ele sempre lembra isso, que as imagens de um livro, elas são imagens de um livro, elas não foram feitas para ser, cada uma delas, uma obra de arte por si só, porque elas compõem uma obra de arte, que é o livro, né? Então, elas não, como se elas não funcionassem de forma individual. Mas acho que esse livro, ele quebra isso. Quando ele diz pinturas de Manuela Navas, né? E quando a gente olha para essas pinturas, que de fato são assim, arrebatadoras, né? Por si só, elas trazem muitas reflexões, né? Daí a gente pensa esse lugar do livro ilustrado, né? Que é esse diálogo do texto com a imagem, né? O texto verbal com o texto visual, e de considerar que esses recortes, e isso é importante trazer, porque eu achei que foi muito incrível, em uma das nossas conversas no clube, uma das participantes falou, eu quero 2 livros desse. Um eu quero para ler com o meu grupo, e outro eu quero porque eu quero recortar e eu quero fazer vários quadros para expor, porque na verdade eu acho que ele tem esse lugar, né? E, Paty, pensando, né, nessas pinturas, um outro ponto que foi levantado foi a ausência de rostos, né? Então, e aí eu achei super interessante, porque, olha lá, esse foi um ponto que foi levantado nos clubes de leitura de livro ilustrado, então, de que o rosto não estava ali presente, e ponto, ficamos aí. E no clube do Esdras, entrou ali um movimento de tentar identificar por que esses rostos não estavam presentes. Então, uma vertente dizia é a invisibilidade dessas pessoas diante da situação, e uma outra parte dizendo será que também não é para não causar identificação? Será que é esse movimento de se identificar ou não se identificar? E aí eu acho que isso é o mais lindo no livro. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo, né? Porque são rostos borrados de alguma forma, por algum motivo, seja pela invisibilidade, seja para não identificação, seja como for. Tem aí uma questão importante, que tem uma escolha, né? Foi feita essa escolha de não ter rostos. E o quanto de não essa ter escolha identificação.
E o quanto essa escolha, ela proporciona que diversas leituras sejam feitas. Então, cada um dos leitores, ele vai preencher essa justificativa com a sua história, com a sua experiência. E Esse isso livro é é muito... gigante, né? Livro Esse livro. gigante, né? Livro incrível, incrível, incrível. Olha o E Chupim aí. o Julim e o Chupim, O e essa Julinho e o Chupim. reflexão, né, muito profunda de quem é Chupim dentro dessas relações que se estabelecem, né? Dentro Uhum. de todas essas hierarquias, dessas Quem é que famílias. está se aproveitando de quem, né? Nessa relação das famílias, do fazendeiro com essas famílias, do pássaro com a plantação, E aquela enfim. pergunta que vem: ai, mas isso é livro para criança? É livro para Hum, todas as infâncias. todas as idades, todas as infâncias, né? E merece, é um livro não só para todas as infâncias, mas é um livro que merece e precisa ser lido por todas as infâncias, né? Eu fico imaginando um livro desse na escola, né? Com a educação infantil é uma coisa, com o F1 é outra, com o F2 é outra, com o ensino médio é uma coisa completamente diferente, porque eles vão conseguir trazer camadas muito diferentes para dentro dessa discussão. E se a gente levar para um curso de ensino superior, também vai ter muitas camadas, porque, de fato, tem muito o que pensar a partir dessa obra. Nina, nosso tempo está chegando ao fim, a conversa estava ótima. Eu preciso, antes de terminar, eu quero contar para vocês que Chupim é da editora Baião, e como todas as obras da editora Baião, ele também tem um QR Code. Em algum lugar das obras, se vocês procurarem, tem um QR Code e ele diz assim: acesse aqui para ir além da história. E para ir além da história é um material que eu tenho impresso aqui, mas nem sempre as pessoas vão ter. É um material produzido pela equipe Redelê, a gente se reúne antes de lançar as obras, discute e produz um material super bonito, super caprichado, que não é verificação de leitura, nem nada parecido com isso, mas tem perguntas disparadoras, tem outros livros, outros textos, outros vídeos que podem ser alimento para enriquecer ainda mais essa leitura, tá bom? Então, fica o convite para que vocês conheçam a obra e para que vocês conheçam o Baião de Leituras, que é como a gente chama esse material, não só do Chupim, mas de todas as outras obras da Baião. E esse videocast, quase que eu esqueço, aqui já ia ficar aqui parada esperando, né? E esse videocast entrou por uma porta, saiu pela outra. E semana que vem com a gente, que a gente tem mais para contar. Chupim é a única obra infantil do autor, mas a gente traz aqui 3 dicas de leitura que vão movimentar a vida desses educadores leitores: Torto Arado, Salvar o Fogo e Coração Sem Medo. E se você ficou curioso para conhecer a Redelê, visite @redelê_br no Instagram ou no Facebook, ou acesse o nosso site www.redelê.com.br. Lá você encontra a programação completa dos nossos clubes de leitura e as informações para poder se inscrever. Para assistir os episódios do Redelendo com indicações literárias para todas as infâncias, visite o nosso canal do YouTube ou do Spotify.